Fala comigo, galera. Bem-vindo a mais um bate-papo nosso sobre mudanças e direções das nossas vidas. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Walter. Fala, Walter. E estou aqui com o Dário. E aí, Dário, beleza? Opa, tudo bom? Boa. Tranquilo? O Dário vai compartilhar um pouco essa história hoje, né? Um cara que a gente se conhece há uns 7 anos, mais ou menos. Nos formamos juntos na área de TI, na faculdade. E o cara decidiu largar a vida dele para lavar uns pratos na Austrália. E vai começar contando essa história agora. Dário, pode começar contando a história, completando a frase o dia em que eu decidi? Tem que decidir. Foi quando eu perdi o emprego no Brasil. E como é que foi essa ideia de mudar de vida, ir pra Austrália e não procurar outro trampo aqui no Brasil e continuar na sua carreira normal? Eu sempre quis fazer intercâmbio, desde amigos de faculdade, quanto amigos de colégio, sempre falavam de viajar para fora do país, ter essa experiência. Então, sempre era uma coisa na minha cabeça, mas desde quando eu saí da escola até comecei a trabalhar, eu sempre fui de trabalho a trabalho, sempre fui evoluindo na empresa, então eu nunca tive um tempo assim parado para falar, pô, essa é a hora de fazer intercâmbio. Então foi na hora que eu perdi o emprego, a ideia bateu forte na minha cabeça, tinha amigos morando fora do país, né, aqui na Austrália, tinha pessoa morando no Canadá, então foi quando eu comecei a conversar e ver onde era bom, que benefícios, como, como era o país. E foi quando os meus amigos aqui de Melbourne me convenceram a vir para cá. E eu falei, bom, essa é a hora. Então, não tenho nenhum compromisso no Brasil, não tenho nenhuma dívida, não tenho nada. Então, essa é a hora de arriscar e vamos embora. Foi essa minha ideia primária de vir para cá. E você já tinha, tipo assim, você tava planejando, você falou que já tinha interesse há muito tempo, né? Mas tava planejando já, daqui a 6 meses vou fazer isso, daqui a um ano vou fazer isso. Ou foi assim, foi o empurrãozinho que você precisava, né? A demissão, e aí você começou a investigar como é que faz esse processo e saiu fora. Sim, foi isso, foi exatamente isso. A perca do trabalho foi um empurrãozinho. Porque eu sempre me planejei de ter uma poupança, alguma coisa, né? Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, então foi sempre importante ter uma grana salva tal. E a perca do emprego foi um empurrão necessário para começar a planejar. Acho que depois de um mês que eu estava, depois de todo o processo de desligamento da empresa, que eu já vinha conversando com o pessoal, falei, bom, essa é a hora, essa é a hora. Tava meio cansado da área de TI, né? Depois de quase 12, 10 anos aí trabalhando nessa área, sempre basicamente a mesma coisa. Eu falei, bom, esse é o momento. Comecei a pesquisar preço, comecei a mandar e-mail, comecei a conversar com a agência e foi quando eu vim, depois do empurrãozinho do trabalho, foi aí que eu decidi vir para cá. Legal. E como é que tava a sua vida aí, nessa fase, assim? Porque você entrou na área de TI, e tava numa empresa boa, né? Você tava no local web até então, né? E como é que era, assim, a sua vida, antes dessa vida acadêmica, como a sua vida profissional, como que você entrou nessa área de TI e antes de fazer essa migração sua? A minha entrada no mercado de TI foi muito natural. Foi muito natural porque desde pequeno sempre gostei de computador, sempre fui influenciado pela minha família a mexer em computador, então sempre fuçava muito. Então, desde o ensino médio, eu já fiz um ensino médio técnico voltado para tecnologia. Foi quando eu entrei na primeira empresa, que era de call center, de suporte para HP, para o Terra. Então, desde os meus 16, 17, eu já comecei nessa área de TI, então já tem muita influência. Então, foi acabar o ensino médio, começar, aí eu entrei na local web, comecei a faculdade, acabei a faculdade durante o tempo de local web, e da local web eu saí para uma outra empresa chamada Daedalus, que eu trabalhava com Google e Microsoft, né, os sistemas cloud deles. Então, era sempre o mesmo mundo de TI, sempre, né, todo mundo se conhecia, né, é um mercado enorme, mas
é incrível como todo mundo se conhece, né? Então, em várias empresas você conhece um ou outro que trabalhou junto. Então, o meu mundo no TI foi sempre muito natural, nunca teve nenhuma grande evolução, né? E eu acho que depois de um tempo você começa a ficar cansado de não ter nenhuma grande evolução e você procura algo novo, ou você procura dentro da área, ou você procura fora. Então, foi quando... Acho que o meu ponto de mudança foi sempre quando... Foi quando eu perdi o emprego, que aí eu falei, bom, o que eu quero fazer? Quero me jogar de cabeça em TI, procurar, né, certificações e evoluir mais, ou eu quero arriscar alguma coisa nova, ver o que pode ser da minha vida. E foi o que eu decidi, assim, eu quis ver uma coisa nova e quis testar algo desconhecido. Pô, da hora. E na sua carreira, você tava, assim, meio estagnado ou você tava, tipo, em ascensão, assim, tipo, porque a gente sabe que a área de TI é uma área super valorizadíssima, né? Nós três aqui nós viemos dela, Uhum, e se não exatamente. for a área mais promissora, é uma das, né? E nesse momento que você fez essa Lagoa do Pro Alto aí, você já tava num gráfico ascendente aí, tava mais parado porque tava de bode já, como é que tava? E só Acho que complementando a pergunta, a gente sabe que TI também é uma área que paga muito bem. Então, quando a gente perde o emprego de TI, a gente fica bastante chateado. Então, se quando você tomou essa decisão de sair, foi a sua primeira opção, você não pensou em mais nada antes. eu estava estagnado, eu tinha vários desafios, né? Porque quando eu saí da local web, eu estava mexendo com infraestrutura interna, então eu já não cuidava mais de serviço, não cuidava mais, assim, para cliente externo, mas eu tinha muito cliente interno, quase 1.000 pessoas, então, assim, já foi uma evolução. E foi quando eu parei de ter esse desafio na infraestrutura que eu falei, bom, eu quero procurar alguma coisa que o mercado está respondendo bem, que na época era o Google estava gigante no Brasil, e eu me dediquei muito ao Google. Então, eu fui estudar o cloud e durante no tempo que eu estava na empresa, veio o Office 365 também, aí eu tive que me adaptar, tive uma evolução também. Só que aí, depois de um tempo, eu não sei qual foi o meu sentimento, eu senti que eu não tinha mais tesão, assim, de estar naquilo, de desenvolver aquilo, de aprender mais. Pô, eu sempre gostei de sentar e conversar sobre serviços, sobre o trabalho, e era uma época que eu não estava mais querendo conversar sobre isso. Então eu vi que foi uma estagnada mesmo, uma estagnada. Ganhava bem, né, como o Walter falou, ganhava bem, tinha uma vida tranquila, mas foi uma foi uma coisa que a gente vai cansando e a gente tem que procurar ser feliz. Eu acho que esse é o mais importante. A gente tem que ter tesão nas coisas que a gente faz na vida. Seja, tipo, sentar num escritório por 40 horas na semana, ou seja, ficar de pé lavando louça, né? Que foi o meu começo aqui. Mas você tem que sentir prazer na hora que você está fazendo, porque senão você só trabalha, você não vive. É, eu concordo 100%, né? Não sei o que você acha aí, Walter, porque assim, a gente fala, minha vida pessoal, minha vida profissional, mas pra mim é a mesma vida que você tem, né? Porque você fica no mínimo 8 horas por dia no trabalho, né? No trabalho convencional. Uhum. E aí você, pô, é muito tempo da sua vida, né? É como você vai chegar em casa, num trampo bosta e ficar feliz, porque Sim, acabou a sim. sua vida profissional. E acho que isso é muito difícil, né? E parece que chegou no ponto da área que já não tinha mais nenhuma satisfação, né? Sim, sim. E não é só as 8 horas que a gente passa dentro do escritório, né? Se você tem que levantar às 7 da manhã para chegar às 9, desde as 7 da manhã você já tá trabalhando, porque você levantou para isso, né? Exato, exato, Exatamente. exato. E querendo ou não, como a gente é de TI, você sabe, às vezes quando você fica de plantão, você pega o celular da empresa, você vai para casa. E assim, quantas vezes já me aconteceu? 3 horas da manhã, o celular tocar, 2 horas da manhã.
tá viajando. Acho que você mesmo até lembra uma vez que a gente estava viajando com o pessoal da faculdade, o celular tocou, o pessoal, todo mundo se divertindo, eu fiquei lá 3 horas para resolver um problema. E assim, a pessoa podia esperar até segunda-feira, não era um caso de vida ou morte. Mas assim, são coisas da área que você tem que sacrificar. Ganhava bem por isso? Ganhava bem por isso, mas, sabe? E o prazer de você ter o seu tempo. Sim. A área de E TI é uma área que, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, mas é uma área que tem muitos casos de burnout, porque é muita coisa, né? Você não para de trabalhar um minuto, e por mais que pague bem, tem alguns ônus aí que às vezes são pesados. Eu mesmo, o Márcio vai lembrar, eu já saí de férias uma vez, e a pessoa que ficou no meu lugar se demitiu, e eu tive que voltar com 3 dias de férias de Nossa, volta pro trabalho, porque não tinha quem fizesse o que eu fazia. Então, assim, quem quer ingressar na área de TI, principalmente na área de infra, de rede, sabe que é um caminho difícil. é um caminho difícil e assim, quando acontece esses casos, já tem um plantão, eu tenho que atender aqui no meio de um rolê, no meio de uma viagem, a galera que é da área, ela entende, né? Porque todo mundo que vive mais ou menos isso. Mas no mundo externo a isso, né? A galera tem um pouco mais de bom senso e percebe que é uma loucura isso, né? Você ficar numa call, começar a fazer uma call meia-noite, você ter que atender o telefone no meio de uma viagem que não dá atendeu. É, são ônus muito grandes, né? E às vezes o salário não paga isso, né, Dário? sim. Acho que nem ia falar, o estresse não paga isso, mano. O estresse que você tem não. Cara, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas vir pra cá, cara, me abriu tanta mente que fala assim, cara, eu quero viver e ter uma vida tranquila. Eu não preciso ter tanto. A galera não precisa ter tanto luxo pra ter uma vida da hora. Então, assim, eu acho que a galera trampa pra ter uma vida luxuosa, mas, cara, de vez em quando você tá trampando, você tá sendo infeliz do que você poderia, tipo, tá aproveitando, sabe? Eu acho que é bem isso. Quem falou, o salário não paga, o estresse não paga, tipo, tem uma frase que era que nenhum CNPJ vale um AVC. Eu acho que essa é a frase que eu acho que principalmente na área de TI a galera fala muito. Exatamente. E essa é a ideia aí de não se estressar mais, ajudou aí nessa ideia dessa migração sua? Como é que foi? Ah, sim, sim, porque chega uma hora que você fala que você, cara, eu não tenho vida, eu não aproveito, eu só trabalho. Eu não vou falar que eu tinha uma vida muito regrada só ao trabalho, mas ainda mais morando em São Paulo, que é uma cidade, cara, caótica, então assim, eu acho que o intercâmbio ajudou para dar uma tranquilizada também. Eu acho que foi um ponto importante, sim, para sair de todo o estresse que eu sempre vivi. Acho que trabalhar em TI e morar em São Paulo são duas coisas quase insalubres, né, já, né? Mano, você devia já receber mais por isso, né? O seguro devia cobrar isso. Exatamente. É Você verdade. comentou, Dário, que você estava já, né, nesse ponto de estresse aqui em São Paulo, mas a gente sabe que quando a gente muda para um lugar totalmente novo, em outro fuso horário, tudo ao contrário, não tende a ser também uma das primeiras, pelo menos no começo, das experiências menos estressantes, né? Não, É, com certeza não. qual que era a diferença do estresse de você trabalhar das 9 às 18 com o estresse de você chegar num país com cultura diferente, horário diferente, tendo que, né, começar de baixo de novo? É, foi desafiador. Eu não digo tanto estresse, eu digo mais ansiedade. Mas, assim, o nível de ansiedade de você, pô, vou chegar lá, como é que eu vou falar? Eu não tinha um inglês muito bom quando eu cheguei aqui, né? Então, era mais ansiedade. Nossa, como eu vou chegar lá, vou falar para a pessoa que eu quero ir naquela direção, que eu preciso pegar aquele transporte, que eu quero aquela comida. Então, assim, eu acho que não foi nem tanto estresse, foi mais coisas de ansiedade. Acho que a ansiedade bate mais do que o estresse. Porque o estresse, eu acho que para mim, estresse é uma coisa que você está vivendo diariamente, é uma coisa que é no seu dia a dia, que você se cansa
e você não tem muitas opções disso. Então, eu acho que isso é mais um ponto de estresse. E acho que essa mudança é mais uma ansiedade e um medo desconhecido. Acho que não é tanto estresse, é essa mistura de ansiedade e medo do desconhecido. Que é bacana, assim. Mesmo depois de 4 anos eu aqui, me dá vontade ainda de sair para outros lugares e ter aquele gostinho do medo desconhecido de novo, porque é bacana, é desafiador e faz você crescer pra caramba. Da hora, né? E teve alguém pra te receber aí? Como é que foi? Porque você falou que foi com inglês assim, mais ou menos, né? Tipo, como é que foi assim a chegada aí? Pisou no solo australiano aí? Como é que foi se adaptar ao comecinho aí, os primeiros dias? Cara, cara, é uma história até engraçada, porque quando eu decidi fazer intercâmbio aqui, teve um casal de amigos que estavam morando aqui e me convenceu de vir para cá, me falou do benefício da cidade, tal, do país. Porque assim, eu sempre pensei em fazer intercâmbio ou era para Europa ou era para o Canadá, nunca pensei em Austrália. E foi nesse período que, conversando com eles aqui, eles me venderam o peixe, né? E, tipo, sensacional, tal. Pô, a Austrália é o lugar. Aí eu, bom, decidi vir para cá, fiz todo o processo, comecei a pagar todas as coisas, tal. Quando eu finalizei todo o pagamento, tudo, a gente conversando direto, eles falando, então, era um casal, né? Um casal de amigos. A minha amiga, ela ficou grávida, aí eu falei, poxa, eles vão ter um bebê, como vai ser minha chegada lá, né? E conversando com eles, não, tudo bem, você pode vir, não vai ter nenhum problema. Fala, tá bom. E nesse meio termo, os pais deles estavam tentando vir para cá para poder ajudar com o bebê e tudo. E eles não conseguiram visto. Nisso que eles não conseguiram visto, esse meu casal de amigos ficou preocupado, tal, de como seria a vida aqui com o bebê e tal, e decidiram voltar para o Brasil. Então, assim, nesse meu processo de vir para cá, eles voltaram para o Brasil. Ou seja, já não teria lugar para ficar, não teria conhecido para vir. Aí bateu a ansiedade, o medo desconhecido ultra. Falei, bom, pronto, e agora? Aí, assim, o que eu recomendo para todo mundo que for fazer intercâmbio é vir por agência. Agência é a melhor coisa que tem. Conhecer uma boa agência de intercâmbio é um diferencial, porque são as pessoas que vão te dar o suporte no país, vão dar informações, vão dar todo o auxílio. E eu tive muita sorte da agência que eu vim, que eu já mandei mensagem no dia seguinte, falei, então, não tenho mais casa para ficar aí, eu preciso procurar uma casa. E nisso eles fizeram todo o contato, eu fiquei numa casa estudantil, e quando eu vim para cá, obviamente, a agência tinha comunicação com o brasileiro, então eu estava sempre falando com o brasileiro quando eu cheguei aqui, então a mulher na época me mandou mensagem, eu vou mandar um táxi aí pelo aeroporto, ele vai te pegar, tal. Aí foi difícil de primeiro momento conversar com um taxista lá, que ia me levar até a minha casa, porque ele me levou do aeroporto até a minha casa. Mas assim, ele sabia o meu nome, sabia o endereço onde eu ia. Então, assim, foi falar, oi, meu nome é Dário. Ele, tudo bom, tudo bom. Esse foi o papo. Aí foi entrar no carro, primeiro coisa estranha foi ver o volante no lado direito, né? Que aqui é igual a Inglaterra, então eu vi toda a rua, tudo tipo diferente. Então essa foi a primeira sensação de estranheza, que eu estava num lugar desconhecido. E não teve muito papo no táxi, não. Só teve de carro, de estrada e foi isso. Foi muito sem papo. Já chegou aí no meio de uma cilada, então, né? Pode vir, tá tranquilo. Aí chega, não tá tranquilo. É, é, exato. E, Mas foi muito bom, foi muito bom. Foi legal essa experiência. você até tem mais uma história pra contar aí, né? Exato. E chegando aí, como é que foi arrumar um trampo, ter uma casa, dar os primeiros passos aí no país? Então, quando eu fiquei um mês nessa república estudantil, também já cheguei morando com um turco e um espanhol na casa. Então, assim, espanhol a gente dá aquela enganada, mas
Vai falar com o pessoal da Espanha, ele não vai entender nada do que você tá falando. A gente lê em espanhol e acha que entende 100%, né? Aí quando tem um Exato. cara falando, tipo, o que que ele tá falando? Que língua é essa? Ah, tem o É mesmo tipo, alfabeto, deve ser igual. então, não, você pega sul-americano pra falar, ele vai até te entender o seu portunhol. Agora vai pegar o cara da Espanha lá, aí você esquece. Mas foi legal, assim, foi um contato, assim, bem legal, porque eu já cheguei na casa que ninguém falava a minha língua, então já era alguma coisa, onde é o supermercado, onde que eu lavo roupa, onde que eu pego o trem ou o bonde. Então, assim, já foi tudo naquele embromation, é, falando com a mão, usando o Google. Nossa, o Google foi o Google Translate foi o meu melhor amigo ali no começo. Foi divertido. Aí que eu falei para vocês que é difícil da agência. Quando eu já cheguei aqui, depois de uns 3 dias, eu fui para o centro da agência, que eles fazem o welcome e tal, eles falam como é a cidade, leis, eles falam, eles explicam todo o básico da cidade, assim, de como funciona. Então isso foi bem tranquilo. Como chegar na escola, porque eles têm todo o seu endereço, tudo certinho. É, casa é uma coisa interessante para mim. Nesses 4 anos eu me mudei 10 vezes. Então, assim, Caraca. para quem tem, para quem eu saí no Brasil com 26, foi isso? Foi 26. Eu saí do Brasil com 26 anos. Com 26 anos eu não mudei nenhuma vez no Brasil, nenhuma. Sempre morei em uma casa só. Para aqui, em 4 anos eu mudei 10 vezes já. Assim, é bacana, é cansativo, mas é bacana assim, essa mudança de locais. Você já não tem uma Ah, residência fixa mais, né? não. Já se acostuma, né, com carregar caixa. Exato, exato. Fazer mala, uma coisa que eu sou expert é fazer mala. Pode pedir ajuda para me fazer mala que eu faço de boa. Então, se tiver um Ah, bico aí de carreto, você pode assumir de boa, porque você já domina a arte aí já. isso daí tá tranquilo para mim, isso aí não tem nenhum problema não. Mas assim, você perguntou também de primeiro trabalho. Pô, o primeiro trabalho foi muito natural e eu acho que as coisas acontecem assim, as coisas acontecem normais durante o intercâmbio. Porque você vai para a escola, você tem que conversar, você vai conversar com o pessoal da sua sala. Eu tive muita sorte no meu caso, que eu falo sorte, não nada contra com quem faz, eu acho que cada um tem o seu planejamento quando faz intercâmbio, mas assim, durante os 3 primeiros meses de aula que eu tive a sorte de não ter nenhum brasileiro na minha sala. Então, para mim, isso foi muito bom, porque era inglês. Qualquer dúvida era inglês, qualquer coisa era abrir o Translate e tentar pedir ajuda para a professora, pedir ajuda para os alunos também. Então, isso foi muito bom, isso foi muito bom para mim. Não que tendo o brasileiro na sala ia atrapalhar, mas assim, qualquer coisinha, se tem um brasileiro, você dá uma fugida, você tenta dar uma roubada, vamos dizer assim, no estudo do inglês. Então, para mim foi muito bom. E assim, cara, eu cheguei na sala, nervosão, assim, ansioso, tal, de como ia ser. E foi muito natural, assim, era aula de inglês que a gente tem na escola, mas assim, não adiantava você falar em português que ninguém ia te entender. Você tinha que se virar em inglês, e o que você conhecia. E, cara, foi um cara que eu sentei do lado, a gente começou a conversar um espanhol também. A gente começou a conversar tal. Depois de, acho que 2 ou 3 semanas de aula, ele veio falar para mim que ele já estava no final do intercâmbio dele, que ele ia embora de qualquer forma tal. E se eu quisesse pegar o trabalho dele. Assim, foi muito natural, fui conversando e tal. Ele falou: eu trabalho num cafezinho pequeno tal, que eu, pô, lavo louça, faço runner, né? Que o runner é o contrário de waiter, né? De garçom. O runner só vai na mesa, depois que o cara comeu, pega as coisas e leva pra cozinha limpar, é isso. Eu não pegava pedido, não pegava nada, era só de limpeza. Ganhava muito pouco, por ser. Eu ganhava como cash hand, né? Que não pagava taxa, não pagava nada, né? No comecinho.
ganhava tipo $13 a hora, isso era muito, bem abaixo do que era o legal aqui. Aqui na época era 18, se eu não me engano, hoje em dia é 20, não tenho certeza, mas eu creio que é isso. E, cara, foi uma aventura assim, eu fiquei nesse trabalho durante 4 meses, foi uma aventura assim bacana, porque foi um lugar também que eu aprendi muito inglês, aprendi a conversar, aprendi a ver o ramo de bem raso, assim, bem raso, eu comecei a ver o ramo de hospitality, né, de restaurante, essas coisas. Então foi bem bacana. O meu primeiro trabalho já na área que hoje em dia eu escolhi seguir. Então vai ser interessante, né? Você estar numa sala de inglês, sendo que você não pode pedir uma ajuda em português, né? O Walter aqui é professor de inglês aqui no Brasil. Como é que deve ser, Walter, para os alunos seus aí? Eles devem usar muito, né? A língua em É. português para se comunicar, né? Pois é, o grande desafio de você ter uma aula de inglês num país em que você pode falar sua língua nativa é que você pode passar ali dentro da sala 1h15, 2h30 falando inglês, mas aí acabou a aula, você liga na pizzaria e pede minha mussarela, minha calabresa, uma coca 2 litros e fechou, tá ligado? É O isso. seu esforço de comer depois que a aula acaba é zero. Sim, sim. Ou Agora, forçar a língua na mente é zero. exatamente. Agora, quando você tá numa sala onde você olha pro lado, tem uma menina de véu, você olha pro outro lado, tem um chinês, sua professora é australiana, você vai fazer o quê? Você tem que se virar. E aí, isso de se virar é o que ativa, né, o famoso desespero, o famoso cagaço, te traz um pouco mais disso, né? Exato, exato. Você fala, cara, eu tenho que me esforçar 110%, eu tenho que aprender essa língua, porque senão, cara, eu não vou viver. Eu não vou viver, porque, cara, pensa nas coisas básicas. Cara, falar problema de celular, se perder na Sim. rua e querer saber uma informação. Cara, você, todo mundo fala, se eu for para os Estados Unidos, eu vou lá no McDonald's e falo o número 1. Cara, não é assim, não. Você fala o número 1, aí a pessoa te pergunta se você quer refrigerante grande ou pequena, batata grande ou pequena, se você quer, sei lá, picles no sanduíche. É. Cara, o McDonald's não é tão simples. Você fica assim, fala, Pra comer cara. agora ou pra viagem? Então, você fala, mano, não é só número 1 por isso. Obviamente, se a estiver falar number 1 por isso, ela vai te dar o Vai. basicão, mas, cara, de vez em quando você não, sei lá, você não quer um pico no sanduíche, você não vai falar. São, cara, e se você pensar, são coisas básicas que a gente faz no dia a dia, depois que você chega e você fala, cara, como que eu faço isso? Eu acho que um fato interessantíssimo da minha viagem, que normalmente o que o pessoal faz é eles viajam do Brasil para o Chile e do Chile para a Austrália, que é a viagem mais próxima, tal, também basicamente é mais barata, tal, nas épocas. O meu voo não, o meu voo eu fiz São Paulo, África do Sul, Austrália. Então, ou seja, o meu primeiro baque já foi na África do Sul, que eu cheguei lá, era inglês também. Cara, eu quis, eu quis trocar dinheiro, né? Eu quis trocar dinheiro, obviamente que eu levei dólar do Brasil, mas eu cheguei lá e falei, não, eu tô aqui na África, eu quero ver qual é a pegada do dinheiro da África, eu quero trocar dinheiro. Eu cheguei no balcão de trocar dinheiro, eu não consegui trocar dinheiro. Assim, eu não consegui falar pro cara que eu queria trocar dinheiro. Sabe? E assim, eu sempre fui uma pessoa que fala assim, eu sei inglês. Eu sempre fui uma pessoa que pensei, pô, eu sei inglês. Eu percebi que eu não sabia inglês quando eu cheguei no balcão e não consegui trocar dinheiro. Eu falei, nossa, tá, a minha viagem vai ser mais louca do que eu pensei. Então, quando eu consegui trocar dinheiro, eu consegui tal, me virar na África lá tal. Mas assim, foi muito divertido. Foi muito divertido. Deve bater um desespero, né? Porque você pensa, caraca, aquelas aulas de inglês que eu não prestei atenção, aquele Duolingo que eu não fiz. É, Se eu tivesse feito mais um eu tinha, pouquinho, né, mano? exato. Eu tinha zerado do Duolingo antes de vir pra cá, mas, cara, É o que outra coisa, né? se você fazer um negócio e depois sair e ficar falando português, você não vai salvar nada na sua mente. É Hum. assim, eu sei que inglês, qualquer língua, né? A prática te leva à perfeição, né? E tem o fato também de que a gente aprende o inglês padrão, né? E aí você vai conversar com alguém que fala inglês na África do Sul, é a mesma coisa de você pegar um gringo, ensinar pra ele a falar que nem paulista e largar ele no Alagoas, tá ligado? Ele não vai entender nada.
Verdade. exato, Não entender nada. exatamente. Ah, gíria é uma coisa que, cara, tô aqui há 4 anos e a gíria de australiano, esquece, assim, não dá pra entender. Tem hora que o cara pega pra te falar com gíria que você fala, você desiste, você fala, ele não tá falando inglês, ele tá falando outra coisa. E assim, é absurdo. Como a gente, como paulista, tá, a gente tem muita gíria, a gente fala muita gíria, né? Tá no nosso vocabulário. Eles aqui, então, vocês pegam pra falar gíria, esquece, ele não tá falando inglês, tá falando outra coisa. Não, eu imagino, porque assim, eu tenho família no Nordeste, né? E quando vem uma pessoa paulista e conhece minha família, ela já não entende o que eles estão falando. Imagina você achar Pois que tá é. bom no inglês porque fez um Duolingo lá, e vai chegar no outro país, e aí, mano? Como é que você faz uma hora dessa? Exatamente. É, 1 ano e meio de CCA e tô pronto. é complicado, cara. Eu falo que, cara, se estivesse no Brasil, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria nenhuma escola de inglês. Eu faria um professor particular. Cara, porque o professor particular vai te dar atenção, vai te dar dicas e, cara, acho que trabalhar a conversação é a coisa mais importante. Tem nas escolas de inglês, tem conversação? Tem, mas eu creio que assim, quando você se mistura com 5 pessoas na sala e tem um negócio de conversação, sempre vai rolar aquele português no meio. Então, assim, eu acho que não é 100%, acho que a escola de inglês não funciona 100%. Eu acho que um professor particular sempre vai ser a melhor opção. Hoje eu recomendo para todo mundo que fala, ah, estudando inglês, fala assim, meu, faz com um professor particular que é a melhor coisa. Link do Walter na descrição aí, gente. Ah, não, eu ia falar agora, é hora de você fazer seu merchan, hein, Walter. Puxou um gancho aí que Eu não combinado, que melhor que isso não poderia ser. super concordo. Eu acho que é lógico, né? A gente tá falando aqui de outras coisas, mas tem uma coisa que ele comentou sobre a diferença de língua entre um país e outro e como a língua influencia na cultura, né? Também e a cultura influencia na linguagem. E quando você estuda em escola de inglês, o livro didático das escolas ele traz um pouco disso. Coisas que às vezes o professor particular ele ou pode não ou trazer com menos frequência do que um livro traz, porque o livro tem toda a pesquisa, muita gente paga muito bem para fazer um livro, e o professor não tem todo, o particular não tem todo esse tempo. Mas uma coisa que eu queria perguntar é, pensando nisso, né, de como é diferente o inglês e como é diferente a cultura, além da mão inglesa dos carros aí, o que você, quando chegou nos seus primeiros meses, percebeu de diferenças culturais, assim, da Austrália para o Brasil ou da Austrália para as coisas que você conhecia de como era um país que fala inglês? Nossa, boa pergunta. Uh, eu acho que educação foi uma coisa que me chocou muito, porque aqui, se você pisar na faixa de pedestre, o carro para você. É uma coisa, tipo, absurda mesmo. Tipo, o motorista, ele para e tipo, deixa você atravessar. Eu acho que educação no trânsito é uma coisa que eu nunca vi igual. E aqui eu acho muito, muito, muito legal. Transporte público. Transporte público é uma coisa também que me chamou a atenção. Primeiro de tudo, pontualidade. Pontualidade, assim, você precisa chegar num lugar 9 horas, você viu que seu ônibus vai passar 8h15. Não chega 8h16 porque você perdeu. Você vai ter que chegar lá 8h14 porque 8h15 vai passar e vai embora. E isso é sensacional. E em referência ao transporte público, não tem cobrador. Você pode passar no ônibus, você pode passar no bonde, você pode passar no trem. Não tem cobrador. Você tem que, ao entrar no transporte, você pega o seu cartãozinho, você bate lá e vai debitar. Você pode não passar? Você pode não passar, mas tem fiscal. Se o fiscal te pegar, aí é uma multa legal. Então, assim, a consciência que a galera tem aqui sobre ser justo, ser honesto, é muito grande. Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, triste por dizer que não funcionaria no Brasil. Eu acho que isso infelizmente, a nossa cultura. Então, acho que foi isso. Bastante diferença.
transporte público, a educação. É, foi esses os maiores choques assim para mim. A galera sempre fala que o povo brasileiro é bem amistoso, assim, né? Abraça, beija, conversa, receptivo, tudo mais. E o povo aí da Austrália, como é que é em relação a isso? É, cara, eu nunca senti nenhum problema aqui em Melbourne. A galera dá atenção porque eles são acostumados a receber muito estrangeiro. Então, é uma cidade adaptada para estrangeiro. Então, eles sabem que tem gente que tem dificuldade com a língua, gente que não fala a língua. Então, eles são bem, assim, calmos para te entender. Eu acho que isso é bem bacana. Mas, assim, o que você falou de afetivo, de abraço, chegar da pessoa e cumprimentar com um beijo no rosto. Nossa, quantos vácuos eu tive na minha vida aqui. Você chegava para cumprimentar, você dava um beijo, a pessoa, tipo, afastava assim, você fala, ah, não, peraí. Então, assim, é uma coisa que eu me acostumei com o tempo. Até mesmo quando eu voltei pro Brasil de férias, eu chegava pra galera que eu não conhecia e, tipo, dava a mão, tipo, pra menina, assim, eu dava a mão, porque é o que o pessoal faz aqui. O pessoal, no máximo, dá a mão. Hoje em dia, né, com o coronavírus, sei lá o que pode acontecer, mas aqui a galera dá a mão. Tipo, a menina é sua amiga, você dá um abraço, mas você não dá um beijo no rosto. É bem assim, eu tenho amigas australianas, eu tenho amigas japonesas, e os pais, então assim, quando eu as vejo, é um abraço, não é um, mas é um abraço assim, meio afastado, não é aquele abraço que você dá nos seus amigos. Então isso é bem diferente, é bem diferente. Eu me acostumei com o modo daqui. Não é aquele abraço que você abraça e levanta a pessoa, né? Acho que Exato, não. não tem, não tem. Você comentou, Dário, aí que dando o coronavírus, né, para quem está nos ouvindo, nos vendo no futuro, estamos passando pelo momento de pandemia, já no terceiro para o quarto mês de quarentena aqui no Brasil. Na Austrália chegou um pouco antes, mas e na Nova Zelândia também. E as últimas notícias que a gente tem é que por aí, na Nova Zelândia já não tinham mais casos até as últimas semanas atrás. E a gente ouve falar bem pouco da Austrália mesmo. A gente sabe que a Austrália é um país que é mais populado na costa, né, não muito no centro, então não tem uma população tão grande assim. Mas como você sentiu aí a pandemia e como chegou, como foi, como tem sido? É, chegou bem forte, sim. Eu como trabalho em hospitality, foi a área que mais sentiu isso. Então, assim, restaurante, eventos, tudo parou assim drasticamente. Muitos dos meus amigos e pessoal que eu ouvi falar perderam o trabalho. Foi bem difícil para estrangeiro ficar aqui. Mas uma coisa que eu senti que o governo respondeu rápido, porque assim, quando começou a crescer os casos, fizeram um lockdown, mas um lockdown de verdade, né? Pelo que eu leio do Brasil, ainda não aconteceu o lockdown aí no Brasil, né? Aquele, vamos fazer e não vamos fazer, né? Mas aqui aconteceu, aqui recomendaram fortemente ficar em casa, deram multa, assim, pra galera que saía, você só podia sair para mercado, essas coisas. Teve hora que você não podia andar com mais de 3 pessoas no carro, você não podia andar junto na calçada. Então, assim, eles fizeram uma restrição bacana, eles fizeram um planejamento legal, porque foi basicamente fechar as bordas, né? Primeiramente fechar as bordas, ninguém mais entrava, saía em poucos casos. Então, assim, foi um mês, foram quase 2 meses de lockdown, se eu não me engano. E depois desses 2 meses, eles começaram a fazer fases de liberação. A gente estava agora... que aí as fases de liberação depende de cada estado, né? Eu, como estou aqui no estado de Vitória, eles já estavam na segunda ou terceira fase, se eu não me engano. Aí, na terceira fase, eles estavam fazendo agora, que é liberar mais de 50 pessoas em restaurante, poder receber mais gente em casa. Só que depois da segunda fase de liberação, começou a ter novos casos que eles não sabem de onde estavam vindo.
Mas assim, teve 20, 30 casos que apareceram assim depois das fases de liberação. Aí essa terceira fase eles já congelaram, já falaram assim, não, vamos então barrar por mais 2 semanas para poder liberar e ver da onde surgiu esses casos. Então, assim, eles estão levando a sério, que é uma coisa séria, né? Acho que eu vejo direto no do Brasil, até mesmo porque, né, toda a minha família está aí, então eu me preocupo bastante. Aqui eles fizeram a coisa certa, né? Aqui eles fizeram o negócio como teria que ter sido. Né? E aí no Brasil, infelizmente, não fizeram. Mas agora as coisas estão voltando ao normal. Eu já fui trabalhar alguns dias aí no café que eu trabalho. Tem um restaurante que eu trabalho também que algumas pessoas voltaram, não todas, mas aos poucos na Austrália tá voltando sim. Legal, legal. É importante ver, né? Porque se a gente parar pra pensar, a gente estava muito mais longe da onde começou do que a Austrália, né? E hoje vocês já estão bem mais tranquilos que a gente que viu. A gente teve um mês aí de ver como estava acontecendo no resto do mundo e a gente conseguiu deixar chegar onde chegou. É bem triste de pensar nisso, né? O ponto assim, que você falou, aqui é muito perto e assim, principalmente, eu acredito que principalmente Melbourne que é business city, tipo, eu comparo muito com São Paulo, de questão de empresas, essas coisas. Cara, a maior, como posso falar, a maior nacionalidade de pessoas estrangeiras que vêm para cá são chineses. Você vai no centro da cidade, cara, tem o ATM lá do banco, tá escrito em inglês, mas também tá escrito em chinês, tem muita coisa só em chinês. Então, assim, muitos donos de prédios, casas, empresas aqui em Melbourne, é tudo de chinês. Então, assim, a gente percebeu que o negócio era sério mesmo quando começou a decair, que os comércios não iam mais... E você via que o foco do negócio são as pessoas estrangeiras. Então, ainda mais eu que trabalho no centro, o centro é só estrangeiro, é basicamente só estrangeiro e estudante que fica lá no centro. Então a gente sentiu bastante, começou a decair as pessoas vindo almoçar, jantar, e você fala, tá crescendo, e os casos só crescendo. Então, a primeira coisa que fizeram aqui foi cortar a borda com a China, né? Aqui eles evitaram qualquer viagem vinda da China quando começou. E você via que o negócio estava parando mesmo. Então, era uma coisa que tinha que se preocupar, né? Do outro lado do mundo aí, nada foi feito. Então, é bem isso que você falou mesmo. O governo foi desleixado, vamos dizer assim, né? Foi bem irresponsável, né? Eu sei que o Márcio não gosta muito desses papos de política. Não, eu gosto, e eu acho que foi até um eufemismo falar que foi desleixado, né? Exatamente, a gente A tá gente, se a gente pegando leve. começar aqui, a gente vai longe nesse papo. Vira outro tema. Mas, mas eu sempre me interesso muito por como funciona a política em outros países e eu realmente não faço ideia de como é a política australiana. Como é que você sentiu aí? Você chegou a pegar eleições ou não tem eleições porque ainda eles usam... Como é que funciona? É um parlamento? As pessoas australianas são engajadas politicamente? Eu peguei uma eleição sim. Vou ser bem honesto, eu não faço ideia também de como funciona. O que eu entendi mais ou menos é assim, como eles são toda uma descendência britânica, eles têm Uhum. aqui a gente tem feriado quando é aniversário da rainha e tal, tem todas as paradas em referência à família britânica. Então aqui também é a mesma coisa. É o primeiro, não é presidente, é primeiro-ministro. Não, eu acho que não muda nada, né, de presidente, mas é só a forma do cargo que é diferente. Pelo que eu entendi na eleição, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas eles votam, são dois partidos também que eles votam e o partido que tiver mais votos, eles escolhem o candidato deles. É alguma coisa assim. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu realmente não fui ler, não fui atrás disso, mas aparentemente, o cara que ganhou aí, se não me engano, foi 2 anos atrás. Acho que foi 1 ou 2 anos atrás. Não era um cara bem visto na Austrália também. É um cara meio de ideias meio estranhas. Mas,
aparentemente o cara ganhou só porque ele ganhou num estado do norte lá, tal, que a galera votou em peso no partido. É uma parada meio estranha a eleição deles, mas é basicamente isso. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu posso estar falando Não, besteira. não, sem problema, mas é que é só isso que eu queria, que é a minha curiosidade, de saber o quanto também é enrolado em outros lugares do mundo a política, né? Acho que nenhum país tem um sistema que as pessoas falam, não, eu tô tranquilo com isso aqui, isso daqui é uma boa política. Acho que nenhum país no mundo fala isso, né? Assim, é bem. Não ouvi tantas coisas boas da política daqui. Assim, não tem casos de corrupção e como acontece no Brasil, que o Brasil não é para amadores, né? Mas eu vejo que as ideias do cara que está no poder não são tão favoráveis ao resto da Austrália, entendeu? Só dessa resposta que teve à pandemia que você comentou aí, a gente já percebe que é bem diferente do que a gente estava tendo aqui hoje, né? Sim, É questão de bom senso aí, de responsabilidade. E como é que exato. foi viver aí essa fase da pandemia aí pra você? Porque você falou que atende esse ramo de restaurantes e tudo mais, e com tudo isso parado, como é que você se virou aí? Então, uma coisa sempre que eu tenho comigo, né, como eu falei no começo, quando a gente estava conversando, de salvar grana, cara. Eu acho que a gente precisa ter lazer, sair, conhecer as coisas, eu acho que é muito importante. Mas, cara, é muito importante você salvar a grana. E assim, ainda bem que eu salvei. Eu salvei uma graninha, não muito, mas eu salvei. Então, quando começou a ter o lockdown, eu consegui sobreviver com essa grana durante eu fiquei exatamente 3 meses sem trabalhar, posso dizer assim para você. Então assim, durante 2 meses eu fiquei com essa grana que eu salvei. Aí quando já tava praticamente zerado essa grana, o governo daqui liberou para os estrangeiros pegar o superannuation. O superannuation é como se fosse uma aposentadoria aí do Brasil. Então assim, quando você trabalha pagando as taxas, né? Então, você paga a taxa e dentro dessa taxa você paga também um dinheiro que vai direto para essa aposentadoria, que é o superannuation. Então, quando eles viram que o lockdown ia se estender, eles liberaram para todos os australianos e os estrangeiros que tivessem um número X nessa aposentadoria poderia sacar. Então foi com esse dinheiro que eu saquei também e estou sobrevivendo até hoje, que eu tô voltei a trabalhar semana passada. Então, assim, aqui a gente recebe por semana, né? Você trabalha e recebe na semana, não é no mês. Então, essa é uma diferença. Então, você faz as suas contas bem mais tranquilas. Então, assim, foi a grana que eu sobrevivi até hoje. Foi o que eu salvei e foi dessa aposentadoria que eu tinha. Da hora. Só queria falar um negócio que eu acho engraçado que todo mundo que faz intercâmbio usa a palavra salvei dinheiro, né? A pessoa. Não, pra mim, como saber que a pessoa fez intercâmbio ou aprendeu inglês no Brasil. Se ela usa saving. Mano, esqueceu que a palavra guardar aqui? No Brasil é guardar, não tem Não. saving, não. É guardar, né? Não, De vez em quando acontece, mas é natural, não é não, forçando, não. eu imagino, mas é da hora, eu acho legal, só queria falar. Em algum momento, Dário, você pensou em voltar para TI aí na Austrália? O mercado de TI aí é aquecido, é ruim? É bom, o mercado de TI aqui é muito bom, ainda mais para quem tem um conhecimento, né? Tem muitas vagas. Eu tive um amigo que trabalhou comigo na Local Web que veio para cá fazer uns 4 meses, eu acho. 4, 5 meses que ele veio para cá. Com um mês de Austrália, ele conseguiu um trabalho de desenvolvedor e ele estava morando aqui em Melbourne, ele se mudou para Sydney, por causa que a empresa era em Sydney, e a empresa pediu para ele ir para lá e ele foi. Então, assim, o mercado é bom, tem bastante oportunidade. Se eu pensei em voltar, pensei, mas no começo, foi bem no começo isso, e não bateu um desespero, mas bateu assim, ter aquela tranquilidade de novamente, de ter um trabalho mais fixo, mais segunda a sexta, mas
Pensei em voltar, mas eu ainda não tinha muita segurança no meu inglês, então não apliquei muito. Não apliquei em tantas, apliquei em algumas que eram voltadas para Google e Microsoft que eu tinha última experiência, mas não rolou nada. E agora, quando no começo do lockdown da pandemia, uma área que não parou foi TI, né? Então, pensei em voltar bastante, mas não fui atrás, porque se eu fosse atrás, no meu sentimento, eu estava pensando que eu estava não terminando alguma coisa que eu quero concluir agora. Que eu quero continuar no mercado de hospitality, de restaurante, eu quero ver o que isso me dá. Eu tenho um amor sim por TI enorme, gosto, me propôs muitas coisas, conheci muita gente bacana, tenho amigos até hoje por causa de TI, mas o meu momento é de tá em outro rumo, né? Meu momento tá em outra caminhada. Entendi. Interessante, né? Que você saiu da área de TI e ainda tem um amor, né? Porque eu mesmo não tenho nenhum amor, tipo assim. Eu também não, cara. É, muito bom o sentimento, acho legal, mas eu tenho zero. A gente fala sempre isso, né, Assim, Márcio? Como a gente escolheu ser leigo depois que a gente saiu de TI, né? Exatamente. Se aqui, assim, eu clico no hoje, Baidu, aqui, instalo o Tubar, não instala um programa, Eu é não isso mesmo, reinicio o meu direto. modem enquanto a menina não pede. Não Exatamente. reinicio. Exatamente. assim, eu não me vejo mais sentado no escritório trabalhando. Não me vejo. Não me empolga, mas, cara, pô, você para pra pensar, teve momentos difíceis, mas teve tanto momento bom em TI, cara, sei lá, acho que vocês também, teve muita zoeira, teve muito, sei lá, teve muito plantão que, cara, foi muito engraçado, foi muito bom, então, sei lá, eu tenho um carinho ainda por TI. Tem lembranças boas, com certeza, né? Até se eu fosse pela área de TI, eu não conhecia nem você nem o Walter que estão aqui. Então, assim, Exatamente. é, eu, é, eu sou grato a isso, né? Mas a área mesmo em si, sentar e trabalhar, tô de boa mesmo, 100%. E você começou a falar de trampo aí e tal, carreira. Como é que tá aí pra você, né? Porque eu acompanho você aqui no Instagram, pelo menos, né? Eu vejo as fotinhas aí, restaurante, pratos novos. Como é que é essa nova vida aí? Conta um pouco pra gente aí. Cara, é legal, é bem bacana, assim. Eu tô trabalhando num café, vou fazer 4 anos agora. Esse café foi assim. Depois desse trabalho num café pequeno que eu trabalhei lá por 4 meses, eu entrei nesse café como lavador de prato. E, cara, fui crescendo. Um cara precisou de uma vez uma ajuda na cozinha, fui. E de vez em quando ele tá precisando de mais gente, fala, ó, eu não sei nada de cozinha, mas tenho vontade de aprender. O cara foi na minha, me incentivou tal. Eu comecei a ter prazer em cozinhar para os outros. Cara, acho que eu já falei para todo mundo, amigos, famílias, assim, é um prazer diferente que você fazer um trabalho e você vê o feedback positivo na hora, assim, ou negativo, também acontece, assim, a pessoa comer e não gostar, mas, cara, 90%, 95% das vezes que eu fiz um prato, fiquei olhando assim, o prato chegar na mesa, cara, foi feedback positivaço, você vê a pessoa assim, tirando foto do seu prato, postando, você fala, cara, a pessoa tá curtindo um bagulho que eu fiz. Então isso é muito gratificante e foi uma das coisas que me fez apaixonar pela profissão. Assim, eu ainda não peguei um local assim fixo para trabalhar. Então, assim, eu tô nesse café há muito tempo, mas como eu sou um casual lá, eu sou um casual meio que fixo, né? Mas o chefe me chama quando precisa. Mas eu conto como fixo, mas não é. Vamos entender assim. E, cara, é muito bom porque lá também é um trabalho que só tem estrangeiro, não tem nenhum brasileiro. Então, é um local que eu também desenvolvo a língua, desenvolvo conhecimento de outros países, né? Conheci gente do mundo inteiro naquele restaurante. E, e sobre cozinha, cara, os chefes lá são bem bons, eles criam os pratos, cara, você vê coisas diferentes, ingredientes diferentes. Os posts que você viu é tudo na escola,
que eu posto no estilo que eu faço na escola. São pratos bem simples, mas assim, pode ser simples, mas depende da sua mão que você mete ali para fazer um garnish, né? Fazer uma finalização diferente, fazer, colocar numa posição diferente. É isso que você fica aprendendo na escola, né? Que a pessoa tem que comer o prato com os olhos primeiro, né? Tem que curtir o que tá lá na mesa primeiro. Então, é da hora, é da hora. Eu curto fazer isso. É uma coisa que eu nunca tinha visto para mim, que é ser criativo. E é uma coisa que exige muito esse ramo, que é ser criativo. Então, é o que os professores falam na escola. Cara, eu tô te dando uma receita simples. Você tem que fazer um negócio diferente. Você pode fazer o que você quiser, seguindo a receita, seguindo os meios sanitários, vamos dizer assim, né? Cozinhar na temperatura certa, fazer um negócio limpinho e tal. Cara, você fazendo, meter o ingrediente que você quiser. Cara, culinária é assim, você tem que ter. E se ficar bom, ficou. Se não ficar, cara, não faz isso, faz uma outra coisa. Então, é legal pra caramba. Eu gosto demais. Eu tô, tipo, apaixonado no ramo que eu tô. Que nem eu trabalho também de vez em quando num restaurante brasileiro, numa churrascaria. Aí são todos brasileiros, tal, mas assim, não é nada fácil também. São carnes, são temperos diferentes, a gente, sei lá, faz o pão de queijo brasileiro, a gente faz o arroz, o feijão pretinho brasileiro. Então, assim, são coisas que eu já conheço, mas são coisas diferentes da forma de fazer. Então, assim, é bem bacana, te abre um leque, assim, imenso do que você pode fazer. Eu tô curtindo pra caramba. É bem desafiador. E você saiu aqui do Brasil já se virando na cozinha? Ou você foi achando que sabia cozinhar assim como você achava que sabia o inglês aí e quebrou a cara? Depende, depende, assim, é bem diferente. Cozinhar pra mim, eu sempre cozinhei. Eu sempre cozinhei na minha casa dos meus pais. Sempre ajudei minha mãe a fazer a comida, alguma coisa. Então, pra mim, eu me viro, assim. Sempre, nunca passei fome, nunca comi coisa zoada, assim, pra mim. Sim. Agora, cozinha comercial, cara, é diferente, porque, assim, é pressão, é correria, você tem que entregar um negócio rápido, você tem que entregar um negócio bom, você tem que entregar um negócio higiênico. Então, assim, não adianta a galera falar assim, eu gosto de cozinhar, eu vou trabalhar em cozinha. Cara, não vai por essa não, porque, cara, o buraco é mais embaixo, assim. Você tem que gostar mesmo pra se meter nesse ramo aí, porque não é como na TV, mas rola assim, xingamento, rola estresse, rola o cara apontando coisa na sua cara, assim, rola essas paradas assim, mas não é como na TV. E assim, você tem que bater no peito e falar, não, beleza, vamos aí. Não é baixar a cabeça, chorar e falar, eu vou embora. Senão você não trabalhar uma semana em cozinha. E aqui no Brasil, pelo menos, tá uma onda gigante, né, Walter, em relação a esse mundo da culinária aí, com MasterChef, cada Sim, dia tem um programa novo. pesadelo na cozinha. Exatamente. E aí a galera tá empolgada, né? Será Ah, que. Acho que não é bem assim, né, Dário? Eu acho que não é assim, não. Eu acho que, assim, os caras têm que polemizar um pouquinho para vender, né? Tem que ter sim. aquele a mais. Tem que ter aquele a mais. Infelizmente, eu não tenho uma experiência de cozinha no Brasil. Eu ainda quero isso. Eu conheço algumas pessoas aqui que trabalharam, falaram para mim algumas coisas, mas eu não tenho esse gostinho. Eu quero ter ainda esse gostinho de trabalhar numa cozinha no Brasil para ver qual é que é. Uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante de como você nunca tinha tido essa experiência de trabalhar com criatividade que você teve agora na cozinha. Isso é uma coisa que a gente de TI não percebe muito, mas é, realmente o TI é um trabalho, e qualquer trabalho acho que envolva lógica, né? A gente meio que perde essa coisa da criatividade, né? Porque você não pode inventar muito em TI. Porque se você inventar muita coisa, vão te cobrar porque falta performance, então você tem que fazer a coisa, né, usando o menos possível e do jeito que funcione. Então você não tem muito espaço para inventar, Exato. diferente da cozinha, né, onde você tem ali milhares de ferramentas, milhares de coisas diferentes, você
cria o que você quer ali, né? Exato, exato. Porque em TI, quando você vai inventar alguma coisa, a gente transforma aquelas gambiarras sinistras que acho que todo mundo já viu, né? Exatamente. Então, eu acho que TI é muito padrão, assim, obviamente, né? Dependendo do seu cargo, desenvolvedor, programador, tem que ser bem criativo, né? Mas pessoas, eu acho que a gente era pessoas de operação você tem que conhecer o produto 100%, assim, você tem que conhecer ele em geral para ver o que pode ser, né? Acho que eu era um cara muito de operação, então eu tinha, né, todo um planejamento, todo como o serviço funcionava, o que eu podia fazer, e seguia aquilo, né? De resto, não tinha muito o que fazer. Não era, não era do meu setor ser criativo ao ponto de mudar o produto, né? A gente poderia fazer tudo que o produto fornecia, de resto. Não, exatamente. E agora, Dário, que você já fez essa mudança de continente, mudança de área profissional, qual que é a próxima mudança que a gente pode esperar de você aí? Ainda não pensei nisso, não pensei ainda, mas eu quero terminar meu curso, eu quero ter essa certificação aí de gastronomia, e eu queria, uma coisa que está muito na minha cabeça é rodar o mundo. É recomeçar do zero de novo, fazer uma mudança, ver o desconhecido, eu acho que é uma parada da hora. A minha visão hoje, morando fora, eu sei que um certificado não prova que você conhece, mas ajuda, né? Só demonstra que você pagou uma escola, que você estava lá, fez as horas para poder ter certificado. Porque, assim, você trabalhando na área, você tem experiência, você tem conhecimento, você consegue produzir. Mas eu, primeiro, agora quero ter certificado de gastronomia para poder tentar conhecer o mundo. Ir para a Europa, tentar trabalhar um pouco na cozinha lá, querendo não ir para os Estados Unidos, ver também essa questão de cozinha lá, que também é bem famoso, né? Então, sei lá, acho que a mudança que pode esperar é tentar se jogar um pouco. Porque eu acho que assim, é padrão nosso tentar criar raízes, né? Então, onde a gente vai, a gente tenta ter um plano e seguir aquele plano e tentar não mudar muito o plano, mas mudar é bom, né? Aliás, é o assunto do que a gente está conversando, né? A mudança faz você crescer, faz você se conhecer. Então, eu acho que é isso. Acho que eu desviei um pouco, mas eu acho que é isso, sim. Não, sem problemas, Isso acho que mesmo. você explicou, né? E temos um Dário antigo e um Dário novo já, com essa mudança aí de 4 anos nesse novo país. Sim, certeza, com certeza, cara. Eu acho que eu não reconheço o Dário das antigas, não reconheço. Acho que era um cara muito na dele, era um cara muito ansioso para saber o que é acontecer. Eu ainda sou ansioso, mas eu vejo que eu sou bem mais tranquilo, né? Eu me controlo um pouco mais. Vejo que a vida não é a nossa ideia do Brasil, que é pegar escola, se formar na escola, arrumar um trabalho, faculdade, família. Não, cara, não é isso. E morar fora te dá muito isso, porque a galera daqui, a galera quando termina a escola daqui, é igual a parada dos Estados Unidos. A galera vai viajar, a galera muda de estado, vai ver alguma coisa. Eu acho que isso é muito interessante. Isso, obviamente que o poder financeiro deles aqui é bem diferente do nosso do Brasil. Mas eu acho que nada é impossível, né, para a pessoa chegar e se conhecer. Eu acho que no Brasil a gente é muito jovem quando a gente tem que decidir o que a gente quer ser quando crescer. Cara, acho que com 18 anos obviamente tem exceções, né? Mas eu acho que com 18 anos a pessoa é muito nova para decidir o que ela quer na vida inteira. E, cara, eu acho que eu sou a prova que, cara, você pode escolher, mas você pode mudar. Né? Eu acho que todo mundo tem o poder em si para mudar sua vida, né? Então, assim, o Dário das Antigas era um cara que estava tentando seguir um plano,
que felizmente não deu certo. Eu digo felizmente porque essa mudança foi boa para mim. E hoje o Dário, cara, tá aberto a oportunidades. Cara, o quanto mais lugares diferentes eu trabalhar vai ser melhor, que eu vou conhecer mais coisas. O Dário de antes só queria focar numa empresa e crescer e virar, sei lá, gerente, virar diretor, virar alguma coisa. Não. Eu acho que o certo é você ir mudando de lugares, conhecendo, adquirindo conhecimento, adquirindo amizades. Hoje o Dário conhece gente dos Estados Unidos, gente da Coreia, gente do México, gente... Cara, eu nunca imaginei na minha vida conhecer gente onde foi, do Camboja. Nossa, tem uma amiga muito, muito querida do Camboja, cara, quem conhece o Camboja, tipo, isso é absurdo, isso, o intercâmbio te fornece isso, a oportunidade de conhecer, cara, muita gente, e isso mudou o meu jeito de ver a vida, sabe? Eu não preciso correr para o meu futuro, eu tenho que aproveitar um pouco de hoje. Obviamente a gente tem que planejar nosso futuro, pensar no nosso futuro, mas, cara, você tem que viver, você tem que ter experiência, tá ligado? Nossa, muito louco, da hora pra caramba. E assim, hoje você mudou, né? Você até falou que hoje você tem que lidar com criatividade. Pra mim, cozinha é arte, né? Assim como um quadro que você pinta, uma estátua que você esculpe, tudo mais. E aí eu queria, sei lá, que você mandasse uma mensagem pra galera aí que tá nesse sentimento que você tinha lá atrás, né, 4 anos atrás, passando por aquela indecisão, vou ou não vou, tenta dar um empurrãozinho pra esse pessoal, uma mensagem de força, porque, tipo, o que fazer nesse momento, né, pra conseguir viver o agora que nem você tá vivendo agora, né. Sim. Cara, a minha mensagem é vai, assim, tá na dúvida, assim, você tem oportunidade, vai, porque a oportunidade pode passar rápido, então você tem que agarrar essa oportunidade, é, vale o esforço, cara, vale os degraus, né, passar pelos buracos dos degraus aqui do intercâmbio, vale a pena, você vai sentir saudade de casa, você vai querer voltar, você vai ligar para os seus pais chorando, mas, cara, isso só vai te fortalecer. Cara, tantas vezes eu pensei em voltar, assim, por causa de saudades, mas, assim, é, coisas de começo, sabe? Isso só vai te fortalecer. Você vai acostumar a perder aniversário, perder nascimento, infelizmente, né, falecimento de pessoas próximas. Você vai estar longe, você vai querer estar no lugar, mas, cara, isso vai te amadurecer muito. Então, assim, se tá na dúvida, se você tá na dúvida, você tem a oportunidade de ir. Se você tiver a oportunidade de ir, vá. Vá porque é uma sensação incrível. Nem que seja por 6 meses, que normalmente a galera faz de 6 meses, nem que seja por 6 meses, você vai ter uma experiência muito boa. Eu assim, para qualquer pessoa que me pergunta de intercâmbio, eu recomendo no mínimo 1 ano, porque em 1 ano você vai passar pelos perrengues, pronto, lembrei a palavra. Você vai passar pelos perrengues, você vai ter o sucesso, você vai conseguir fortalecer algumas amizades. Então, assim, eu acho que 1 ano é um período sensacional para intercâmbio. E é isso, é isso. Na dúvida, vá. Na dúvida, vá. Não tenha medo do desconhecido, que o desconhecido é da hora. Legal, pô, bacana pra caramba. Eu vou compartilhar aqui uma frase que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Dário falou hoje com a gente. Verdadeira arte de viajar. E a frase é: o agora é tudo que temos. Então voe e viva. Se não puder voar, ainda temos a arte para nos fazer viajar. E eu peguei essa frase porque, para mim, parece muito que o Dário tá falando com a gente aqui, né? De viajar, conhecer outras culturas, conhecer a arte, Uhum. e é isso. Eu queria agradecer aí o Dário por esse papo. Foi muito legal falar com você, cara. Valeu, É, valeu. eu ia falar pra você voltar pro Brasil, mas não precisa voltar agora não, entendeu? Fica, Diga se a gente pudesse recebê-lo nesse momento. Fica fica aí um mais um pouquinho pouquinho. aí. Vou E ficar, muito vou ficar. obrigado aí por compartilhar a história, muito bacana. E a gente se vê, né? Valeu vocês aí pelo espaço. Bacana a ideia de vocês. Tomara que a gente
ajude as pessoas a decidirem, porque intercâmbio é uma coisa legal da vida, é bem interessante para quem tem a oportunidade. É isso aí, obrigado por contar a minha história e tamo junto. Quando eu for pro Brasil, certeza que vamos se encontrar. Com certeza. Muito obrigado, cara. Foi muito bom mesmo. Valeu, obrigado mesmo. Esqueci até que eu ia perguntar, cacete. Aqui, já vou ter que cortar toda essa merda aqui já, né, mano?